Olá, o Em Cartaz já vai começar. É uma alegria estar com vocês nesse espaço de encontro, de muita conversa gostosa sobre arte e cultura. Vamos falar sobre histórias que nos provocam, porque nos emocionam, nos fazem enxergar o mundo com novos olhos, porque o palco é sempre um convite a pensar, não é? Poxa vida! Você pode ver o Em Cartaz aqui na TV Aberta São Paulo, na TV Com Brasil, nesses canais que estão passando aí embaixo, em qualquer parte do território nacional. Siga o programa Em Cartaz também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e no YouTube. Lá você pode ver e rever tudo que a gente faz aqui no nosso programa, tudo que acontece aqui no Em Cartaz. Sejam muito bem-vindos, o Em Cartaz está no ar. Eles são uma força cultural que mistura arte, pesquisa e militância de um jeito poderoso e emocionante. Você assiste e sai transformado, com a cabeça fervendo, cheio de ideias e o coração cheio de orgulho. Agora, se um espetáculo com eles já é muito bom, imagine dois, hein, Luciana Sérgio? Tudo bom, menina? Tudo certo. Beleza? Sidney Santiago, Kwanza. Kwanza, o que é o Kwanza? Kwanza é... Enfim, num período eu fui para Angola, fiquei um tempo lá, e aí queria muito conhecer uma religião local, depois de muito tempo eu consegui, e aí a feiticeira disse, você és um Kwanza que retorna a casa. Aí eu falei, então eu tenho que ter um nome. E o que é um Kwanza? Kwanza é rio, é pedra dura, é lago, é a moeda do país. É a moeda do país? São muitos estados, tem pelo menos 2 estados com esse nome de Kwanza, Kwanza Sul, Kwanza Norte. Em Angola, então, múltiplo, assim. Então, que idioma é? Em Kimbundu ou em Kinkongo você acha Kwanza também. Aí você adotou. Aí adotei, desde 2011. A feiticeira falou, tem que... Quanto tempo de Os Crespos, menina? 21 anos. Maioridade, né? Agora a gente tá pronto. Agora vai. 21 anos. Qual foi o primeiro espetáculo? Primeiro espetáculo, a gente fez uma participação num espetáculo com o Frank Castorf, que era na época diretor do Volksbühne, né, em Berlim, e chamava A Missão, de Nelson Rodrigues, e o Anjo Negro de Nelson Rodrigues e A Missão de Rainer Miller. E depois a gente fez o nosso primeiro espetáculo autoral, em 2007, que foi um ensaio sobre Carolina, que falava sobre a vida da Carolina Maria de Jesus, no momento em que a gente não sabia muita coisa sobre a Carolina. Né? Depois ela voltou a se falar da Não Carolina. tinha livros nas bibliotecas, não tinha livros, né, para comprar, a gente tinha que ir atrás nos sebos. Foi um trabalho mesmo de arqueologia, assim. Carolina chegou, inclusive, a gravar disco, né? Sim. Pouca gente sabe disso, ela compunha, né? Quando a gente pega essa personagem, a Carolina Maria de Jesus, ela estava completamente esquecida da agenda brasileira. Então ela tinha tido sucesso nos anos 50, 60. Com Quarto de Despejo. Diário de Bitita. Mas absolutamente ninguém conhecia. Então a gente estava num contexto da IAB, de universidade, chegamos a Carolina, e 10 anos depois a Carolina virou, né? Tomou forma que ela precisava para esse país, mas era isso, naquele momento uma completa desconhecida para muita gente. Bom, vamos falar das duas peças. Os Coloridos. Me fala dos Coloridos. 10 anos dessa peça? 11 anos. 11 anos dessa peça. Coloridos estreou em 2015. Mesmo assim, quando a gente continua fazendo, circulando. É o nosso primeiro espetáculo para a infância. Para a infância. É um espetáculo que fala um pouco da diversidade, né? São duas araras que começam a brigar. Duas araras? São araras. A arara azul e a arara amarela brigam para saber quem é superior. Né? Qual cultura é superior? E aí chega a arara vermelha e fala com ela sobre a beleza de ser coloridos. Então a gente faz... A diversidade, né? Exatamente, a diversidade cultural. Que é o que tem melhor, né, bicho? Principalmente neste país, né? Um país de tanta diversidade. Tá? E aí a gente fala de histórias africanas e de histórias indígenas, né? Ameríndias. E a arara de muitas cores, que é o que dá... É o mote da história, né? Que é essa arara que tem muitas cores e que foi um momento em que os deuses resolveram que o mundo estava muito chato, só pintado de preto e branco, e que precisava ter mais cores. E aí os deuses vão procurando as cores e encontram essas cores, e é por isso, né? Quando eles jogam as cores no mundo, as coisas ficam coloridas. E é por isso que as pessoas têm cores diferentes, porque algumas cores caíram num povo, outras cores caíram no outro povo. Então a gente termina a peça com uma festa de pó colorido, aquele pó indiano.
indiano, aquela tinta em pó indiana. Então a gente faz essa festa, então sai todo mundo colorido, todo mundo. Então a gente fala sobre isso, né? Sobre essa beleza, a festa das cores, a festa da democracia real, né? Não desse lugar em que a gente vive no Brasil, que é essa dificuldade da gente reconhecer mesmo as dificuldades raciais que a gente tem no país, né? E a melhor coisa do mundo são as diferenças, né? Sim. A convivência das diferenças que é legal, né? Sim, exatamente. A soma de todas as cores aqui, né? O que faz o ser humano bonito é a multiplicidade, né? Você pode ter algumas características, né, da sua família, mas você pode ser completamente diferente, né? E você pode se ligar a alguma característica de um antepassado mais distante, né? Não só fisicamente, mas também no seu jeito de ser, né? E a gente carrega isso, né? Leda Maria Martins fala isso. No nosso corpo, a gente carrega um palimpsesto, né? Que é uma coisa escrita camadas, em cima da outra. Várias camadas de identidade, né? Então a gente fala um pouco sobre isso. E 10 anos, então, dessa montagem? Acho que esse projeto... 11 anos. 11 anos. A Lucélia começou nesse investimento também de falar... A direção é sua, né? Sim. De falar para as infâncias negras também, né? A gente tinha naquela altura também pouquíssimos projetos voltados para as infâncias com esse tema, mas também focando numa infância negra, que historicamente também sempre foi alijada desse processo, né? De se ver no palco, de ver as suas ânsias, os seus desejos também no palco. É muito interessante porque os pais falam, nossa, se eu tivesse visto isso quando eu era criança, né? Então tem um lugar ali também que é de agradar a toda a família, né? Dos pais saírem também num lugar assim, poxa, que bom que o meu filho tá ouvindo isso nesse momento. Porque se eu tivesse ouvido isso quando eu era criança, isso talvez mudaria alguma coisa na minha vida. Exatamente. E esse espetáculo, acho que é importante dizer que quando ele estreia também existia um processo muito raro, rarefeito, né? Pouquíssimas peças tematizando isso. E hoje no Brasil, a gente pode dizer que existe um teatro negro muito dedicado e se dedicando às infâncias, né? Então, isso é muito importante ver como uma década pode mudar e reconfigurar muitos imaginários. Quer dizer, muitos grupos, muitos coletivos, muitos atores, muitos dramaturgos, né? Muita gente escrevendo e botando no palco. Tema na universidade, nas escolas técnicas, né? Então, porque há pouco tempo atrás, por exemplo, o Teatro Experimental do Negro era pouco conhecido. As pessoas não sabiam que tinha existido um Abdias do Nascimento, isso não se comentava. É que nem a Carolina, né? Exato. Ficou... Né? E hoje a gente luta para que as pessoas conheçam o Teatro Experimental do Negro de São Paulo. De São Paulo. Que nasceu muito próximo ali, né? No ano seguinte, o Teatro Experimental do Negro do Rio de Janeiro, e que mobilizou muito a cidade. Menos conhecido ainda do que o do Abdias. Exatamente. Que inclusive a Pagu, a Patrícia Galvão, tem uma crítica linda de uma das peças do TENSP feita aqui. Enfim, um grupo que mobilizou também muitas peças, muitos debates, então é importante conhecer. Vocês têm material sobre esse grupo? Olha, acabou de ser feita uma defesa de dissertação, né, que fala muito sobre o TENSP, né? São 600 páginas falando sobre os espetáculos. De ter acesso a isso. É muito interessante o trabalho, porque durou 2 décadas, mobilizou muito, né, a cidade. Então, era um momento assim que depois, né, na década de 70, a gente vai ter uma ponte muito forte do TENSP com o Teatro de Arena. Então você tinha um convívio, né, de atores negros, né, na cena teatral que a gente depois não conhece. Ficou muito apagado. Que ficou apagado. E o TENSP é muito, muito importante para essa história. Vou atrás disso aí. A gente tem umas fotos, né? Nós estamos falando de Os Coloridos. Daqui a pouco a gente dá o serviço aí. Os figurinos são muito vibrantes, assim. As pessoas ficam muito encantadas com os figurinos. Cleidson Catarina. Isso, do Cleidson Catarina. Ele faz figurinos e bonecos, né? Exatamente. Então ali a gente tem a arara azul, a amarela e a vermelha. E a maquiagem é do Tairone Porto, que... Belíssima maquiagem. Também é bastante impactante, né? Assim, as personagens, as crianças bem pequenininhas, até... acham que a gente é uma arara de verdade. Uma arara de verdade, né? A gente tem uma percussionista e um violonista. Música do Belize Pombal. A Belize Pombal, que está aí nas novelas, né? Brilhando.
Belize Pinheiro, tá maravilhosa Perna nas de novelas. pau. E ela faz as músicas da peça, e a gente partiu dessa ideia, né, de que uma das personagens vive em pernas de pau. Em África, a gente tem bastante a utilização das pernas de pau, são gravetos, são pedaços de árvores gigantescos, né, às vezes 3 metros, em que eles vivem com essas pernas, eles brincam com essas pernas de um jeito assim, muito, muito interessante, né? Que e aí barato. a gente vai contar uma história sobre como as pessoas criaram as pernas de pau para ajudar os deuses a segurarem os céus. Que bacana, que bonito. Uma arara segurando uma arara? Exatamente. Essa é a arara de muitas cores, né? Essa arara que vai falar um pouco dessa diversidade, né? A gente fala aí de uma arara que antes a arara não era colorida desse jeito, mas depois que os deuses encontram as cores, eles colocam todas as cores na arara, para que quando a arara passe, a gente lembre dessa história, né? De que o mundo já foi sem graça, mas que agora existe muita diversidade, e a diversidade precisa ser respeitada e precisa, a gente precisa gostar disso, né? Colocando isso de uma forma poética, né? Bonita, exatamente. Né? Bacana. A gente atende crianças bem pequenas, né? A gente às vezes faz para crianças assim, a partir de 1 ano, elas ficam encantadas, assim, a gente consegue diferentes idades, né? Os avós adoram a peça, é muito divertido. Os coloridos, vocês vão fazer 19 de julho, domingo, lá no Centro Cultural da Penha, lá no Lago do Rosário, no centrão da Penha. Exatamente. Pertinho da igreja. Isso. E também em agosto, dia 14 e 16 de agosto, no Centro Cultural da Juventude, lá na Emílio Carlos. Ali que bairro é? Cachoeirinha. Cachoeirinha, né? Isso, Cachoeirinha, Vila Nova Cachoeirinha. Legal. E a Solidão do Feio? Aí já é outro papo. Solidão do Feio é um projeto de uma trilogia que a gente começou há um tempo, que é pensar o legado de homens negros na sociedade brasileira que foram apagados. Então a gente fez uma peça há muito tempo atrás, em 2014, que a Lucélia dirigiu, chamado Cartas a Madame Satã, ou Me Desespero Sem Notícias Suas. Foi uma peça que a gente fez durante 8 anos. Conseguiu viajar para 4 estados, fez mais de 110 cidades. Assim, a gente rodou muito com a peça. 8 anos, né, nessa peça. E aí, depois de um tempo, comecei uma outra investida. Madame Satã, só para as pessoas saberem. A travessia do Rio de Janeiro. Isso. Ícone do que a gente pode chamar de uma transgressão, de uma noite carioca, mas era um sujeito, da Lapa, e que tinha um sonho de ser artista, né? Um grande capoeirista, um sonho de ser artista. Chegou a ser, fazia shows em boates, né? Mas encontrou muito racismo estrutural e não conseguiu entrar nas companhias, e enfim. E aí ficou muito com esse sonho, mas teve uma atividade também no Carnaval Carioca, e também durante muito tempo foi um transformista, assim, né? Fazia esses shows de figuras femininas do Rio de Janeiro. Chegou a trabalhar com o Tonico Pereira, isso. O Luiz Mendonça, eu acho, aquela turma lá, né? Emiliano, isso. A Madame Satã tem uma coisa muito interessante, porque ele mistura, quando a gente vai falar, né, de masculinidade, ele mistura coisas que parecem muito controversas, né? Ele fazia a mulata do balacochê e ele defendia as boates à noite, né? Então ele era um exímio capoeirista. Ele derrubava vários policiais na pernada, era temido. E, ao mesmo tempo, ele era essa mulata do balacochê. Então, para falar dessa masculinidade que não se encerra num lugar só, né? Que não se encerra num formato, né? Num estereótipo sobre esse macho. Que a gente Aí veio Cruz e Souza. Não, Lima Barreto. Que é a Solidão do Feio. Nós estamos há 3 anos, passamos por 40 cidades já. Em São Paulo. Caramba, vocês andam. A gente anda. A gente gosta. Recente nós estávamos, né, porque a companhia é grande, então a Lucélia estava com os coloridos num quilombo em Ubatuba, e nós estávamos com o Feio num quilombo no Vale do Ribeira. Em Eldorado. Um quilombo que só a igreja do quilombo foi fundada em 1600, para você ter uma noção. Então a gente roda muito, assim, a gente costuma fazer espetáculos e ir para a estrada. Aqui em São Paulo o PROAC nos possibilita, mas
enfim, todos os outros agenciamentos promovidos pelos movimentos sociais, pelo movimento negro. Então nós estamos há 3 anos com A Solidão do Feio, rodando, que é um mergulho na vida, obra e também intimidade, é um recorte da intimidade do Lima Barreto. Lima Barreto. Exatamente. Que também foi redescoberto agora, né, recentemente. Um escritor categorizado pela hegemonia como pré-modernista, mas que foi muito abafado, né? E na minha humilde opinião, o maior escritor brasileiro. Enfim, que se dedicou a romances, a crônicas, a contos, e que, na minha concepção, foi esse primeiro brasileiro a olhar profundamente para as desigualdades no Brasil. Desigualdades de raça, de gênero, nós estamos falando do sociais. final do século XIX. Isso, a gente está falando uma vasta produção ali a partir de 1910. E ele morre em 1922, ou seja, 104 anos depois da morte desse homem. Esse homem talvez seja o escritor mais atual que nós temos no nosso cânone. Ele tem uma escrita muito ousada, né? Ele tem uma escrita atrevida e sem medo, né? É muito destemida a escrita do Lima Barreto, se a gente pensar a época que ele escreveu, né? Ele tem um lugar muito interessante, que nos interessa como população negra, né? Em que lugar a gente consegue mobilizar com a nossa arte esses parâmetros do que é ser brasileiro, do que é ser um cidadão contemporâneo, né? Então ele nos provoca, mais de 100 anos depois, a pensar sobre essas nossas atitudes, né? Engraçado porque ele é contemporâneo do Machado de Assis, né? Sim. Mas ele é mais incisivo. O Machado, inclusive, fundou a academia e o Lima tentou 2 vezes entrar na academia e ele sempre foi barrado. Barrado pela cor da pele, porque ele era indiscutivelmente um homem negro naquela sociedade, barrado porque ele não tinha bons modos, justamente porque essa literatura que se organiza a partir de uma crítica ferrenha, uma literatura autodeclarada militante. Então ele era esse homem destemperado que teve muitos problemas com o álcool e com a questão psiquiátrica. Chegou a ser internado. Teve algumas internações, mas justamente esse homem que viveu na pele a sua negrura. Ser uma pessoa negra naquele momento da história, tendo os acessos que ele teve. Então, filho de uma professora, que inclusive teve uma escola para meninas. Isso a gente está falando de 1906, 1910. Uma escola para meninas no Rio de Janeiro, em Laranjeiras. Enfim, o pai foi administrador, trabalhou em alguns jornais, foi tipógrafo, um dos maiores tipógrafos que nós tivemos naquela altura. Contudo, viver aquela negrura foi muito difícil. Agora, como é que você coloca isso em cena? É só você em cena, né? Não. É um solo coletivo. É um solo coletivo. É um ator em cena com uma equipe, uma pequena equipe de cinema, e aí o público vai assistindo a criação do que seria um filme, acompanha também os bastidores de uma peça de teatro, e existe uma grande confusão. Esse lugar da performance, ele é um traço do nosso espetáculo, né? Da nossa trajetória. Então a gente muitas vezes começa na rua e vai para a sala. A rua nos interessa muito. E aí também é uma continuidade nessa investida de estética. Legal. E esse vocês vão fazer também lá no Centro Cultural da Penha. Isso. 17 e 18 de julho, sexta e sábado, às 20 horas. E lá no Centro Cultural da Juventude, Cachoeirinha, dia 15, sábado, às 18 horas. A gente tem fotos aí também da Solidão do Feio. Deixa eu dar uma olhada. Essa é a roupa que você usa em cena? Esse é um dos figurinos. E aí a gente trouxe um pouco essa ideia dos escritos do Lima, né? Da escrita, quando ele fez um livro chamado Cemitério dos Vivos, que é sobre uma das internações. E que o drama dele era, ele dizia, eu sou um escritor, vai sair um artigo meu no próximo jornal, e as pessoas diziam, você é só um louco. Esse é um conto que eu li há muitos anos atrás e que me faz buscar o Lima Barreto. Eu já fiz o Lima Barreto em longa-metragem, fui Lima Barreto, já dirigimos, né, na companhia um curta sobre o Lima Barreto, e é um personagem que sempre me procura, porque é incessante. Mas tem um conto dele chamado Apologética ao Feio, que aí ele vai descrever ao longo da história o que é feio e o que é bonito, e por que o bonito é bonito. E isso me persegue, porque é um conto
assim, genial, e toda a minha pesquisa em cima do Lima Barreto parte como esse lugar de provocação. Aí é uma fotografia do Bob Souza, da nossa estreia no Teatro do Sesc Pinheiros, que foi o nosso apoiador e tem sido um parceiro do grupo a partir de uma década para cá. Inclusive, essa circulação que a gente está fazendo é em comemoração aos 80 anos do Sesc, né? Exato. É uma ponte do Sesc com os teatros da prefeitura, né? E aí a gente está comemorando essa grande data. Ali? Aqui é uma cena onde o Lima vai regendo um coro. Então tem esses talheres, né? Porque o Lima ele foi apadrinhado. É todo entalhado. Né? Então toda a educação do Lima e todas as pessoas negras que tiveram acesso nessa transição de 18, 19, início do 20, eram apadrinhados. Então ele foi um menino apadrinhado, o que possibilitou a educação e a entrada dele também na escola politécnica. Ele fez a politécnica. Ele fez. Aqui é a Lucélia, por um acaso. A Lucélia faz a Clarinha dos Anjos, que é um espetáculo cênico audiovisual. Essa é a nossa pesquisa desde o início. E por um acaso é a Lucélia na foto, atrás. É o Lima, é uma cena onde ele está escolhendo o nome do romance, Clara dos Anjos. Clara dos Anjos. Ele tem muitos escritos? O Lima, assim, a cada dia parece que surge um conto novo. Atualmente ele é estudado na Rússia, muito em universidades americanas, em universidades latino-americanas, porque ele teve uma vasta produção. E cada vez aparecem mais contos, restos ou romances incompletos. Então, assim, ele teve peças de teatro inacabadas. Os negros, né? Ele tem uma peça inacabada que, para alguns estudiosos, é um princípio do que seria uma primeira dramaturgia negra no Brasil. Então, assim, ele viveu 41 anos. Mas ele teve uma produção, assim, vasta, né? muito inquieta e muito plural, assim, é alucinante. Que bacana. Então, Solidão do Feio, 17 e 18 de julho, sexta e sábado, às 8 da noite, Centro Cultural da Penha. E lá na Cachoeirinha, Centro Cultural da Juventude, dia 15 de agosto, às 6 da tarde. Tem um Instagram, tem um arroba aí para as pessoas entrarem em contato? O nosso arroba, ele foi sequestrado, então a gente está lutando. Já ganhamos na justiça para voltar o nosso Instagram, mas ainda não voltou. Então vocês nos acham Lucélia Sérgio, Sidney Santiago Kwanza, o Rafa Fel, que é o nosso produtor. Mas o nosso está voltando e a gente está falando de um momento político muito delicado, né? Em que o nosso campo tem sido muito atacado e o Instagram era e continua sendo uma ferramenta muito importante para nós, de agenda política, de agenda artística, e ele foi retirado do ar, mas nós recorremos, então logo mais as nossas redes estarão de volta. Mas por enquanto tem o da Lucélia Sérgio e tem o do Sidney Santiago lá, vivos. E o Rafa Sérgio. Exatamente. Beleza. Poxa, sempre bom conversar com vocês. Muito obrigado, Sérgio. Sidney. Muito obrigado, vida longa ao programa. Vida longa. O ativismo de vocês é muito importante para a nossa cena, esse empenho, esse trabalho contínuo de uma arte que vive no meio de uma tecnologia que está nos consumindo, mas a maior tecnologia que a gente tem é o humano. Então, é o que vai sobreviver disso tudo, cara. É o teatro. É isso que vai sobreviver. Maravilha, muito bom falar com vocês. Obrigada. Mulheres de Troia, mito, memória, conflito no palco, pega a ideia clássica da tragédia e consegue conversar tanto com os mitos antigos quanto com dilemas que ainda estão super presentes no mundo de hoje. Nós estamos aqui com a Laís Rodrigues. Tudo bem, Laís? Olá, tudo bem? Beleza? Bem, graças a Deus. E João Hanush, assim? Hanush. Hanush Hanush é o quê? Libanês? Libanês. Libanês, né? Libanês. Tá tudo aqui, né? É inegável. Realmente. Gente, me falam primeiro, antes da gente entrar no assunto da peça propriamente dito, me falam um pouco da NCA, Núcleo de Capacitação Artística, que fica lá no Edifício Itália. Isso. A NCA é uma escola técnica profissionalizante de teatro.
que existe desde 2023. Tem cursos de formação de atores e também cursos livres em canto, dança, de teatro, de palhaçaria, né? E aí a proposta é um curso técnico de 2 anos para formar atores para o mercado. E aí ocupa esses espaços dentro do Edifício Itália. Quer dizer, o Teatro Itália é um dos espaços. É um dos espaços onde a gente apresenta as peças sempre na conclusão do semestre. Essa montagem que vocês estão fazendo, que se chama Mulheres de Troia, Mito, Memória e Conflito no Palco, é resultante de uma turma de alunos e mais algumas pessoas. Exato. Foi uma montagem que aconteceu no semestre passado, de uma turma que muitos dos alunos estavam se formando e tinham esse desejo de aproveitar esse impulso para já entrar no mercado profissional com um trabalho, né, que estivesse acontecendo. Sim. E aí juntou esse pessoal que estava interessado com algumas outras pessoas de fora pra gente levar a peça agora para além da escola. Além da escola, né? Sim. A Laís entrou nesse projeto? Eu entrei esse ano, né? O projeto já tinha sido concluído, né? E entrei aí para representar também as mulheres de Troia. Então, vim a convite do Sam, inclusive, né? Fazer parte aí do elenco, pra gente levar aí todo esse projeto aí, dar vida. E o coletivo chama 13 Pontas. 13 Pontas. Que pontas são essas? É porque originalmente, quando eles começaram, eu não tava no começo também, mas quando o coletivo começou, eram 13 pessoas. 13 pessoas. Agora já são... Mais, acho que mais, realmente. Deixa eu contar o elenco aqui: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Só do elenco. É só do elenco, mais direção e parte técnica. Então. 20, mais 13 pontas. Eu acho um bom nome. Bom nome, funciona, né? tem uma sonoridade boa. 13 pontos, você fica intrigado. São os 13 pontos. Sim. E aí, vocês partiram então da história de Troia. Sim, originalmente tem um texto do Eurípides, né, que é um dos grandes dramaturgos gregos, chamado As Troianas, que conta o que acontece com a realeza, com as mulheres de Troia, então a rainha, a princesa, enfim, todo esse recorte, né, das mulheres de Troia, depois da Guerra de Troia, aquela famosa guerra da Helena de Troia, que foi sequestrada e etc. E aí, o que a gente percebeu? Eurípides escreveu isso há 4.000 anos atrás, para mais, né? E existem temas ainda muito relevantes dentro disso, né? Dentro do que acontece com as mulheres, principalmente depois da guerra. A gente ainda vive um mundo que tem guerras, né? A gente tá aí vendo a Palestina, né? Super em alta, etc. Assim como o Iraque, que já foi mais em alta. Ucrânia, etc. E aí a gente falou, nossa, tem algo aqui. E eu acho muito interessante pegar essa proposta tão culturalmente rica quanto uma tragédia grega histórica e trazer para os dias de hoje. Então a peça ela nasce muito do desejo desse diálogo entre esses dois momentos encontrando relevância juntos. Você, por exemplo, faz Eu faço Andrômaca. Andrômaca. Olha que nome, né? Andrômaca. Potente, tá força. Fazer um personagem com um nome desse. Força de uma mulher, né? De mãe, enfim. Então, eu tô vendo aqui que vocês têm temáticas, né? Por exemplo, as mulheres como espólios de guerra, ser gay. Então, mulheres como espólios de guerra, isso é um tema fortíssimo, né? O que acontece com as mulheres, né? Pós-guerra, né? Os homens são mortos na guerra, partem para as batalhas, as mulheres sofrem as invasões. Exato, né? E aí o que acontece, né? O que acontece? Eu acho que, claro, acho que até a Laís pode falar melhor do que eu, assim, né? Desse lugar, se a gente fala da mulher enquanto ser objetificada, ser vitimizada, ser agredida, etc., né? Não é uma coisa que a gente, infelizmente, a gente não vê só num contexto pós-guerra, né? A gente vê por aí. Mas, nesse recorte, depois de uma guerra, ainda mais uma guerra histórica, isso fica muito evidente. Né? No caso da nossa peça, a gente mostra essas mulheres da realeza, mas poderia ser qualquer uma. Eu acho que elas são arquétipos, né? Exato, que faz esse paralelo com Hoje Mães também, que a peça, ela fala depois do pós-guerra, né? Que ficaram só as mulheres devastadas, que perderam suas famílias, seus lares, seus esposos, ficaram seus filhos. Muitas também perderam os filhos. E também toda essa parte da questão da mulher, de violência psicológica, esses abusos mesmos, né? Com as mulheres, enfim. Então a peça ela traz e faz, mesmo ela sendo super antiga, ela é super atemporal, e traz conflitos de hoje. Quantas mães sofrem e lutam, né, para cuidar dos seus filhos, porque perderam muitas coisas. Enfim, é essa conversa aí que a gente traz nessa peça. Então é bem legal. Contemporaneidade, né? A cegueira da burocracia internacional, eu achei isso muito, muito interessante. Que critica a frieza
de embaixadas e agências humanitárias que exigem papéis e regras ocidentais no meio do caos de um bombardeio. Quer dizer, é aquela coisa, a burocracia mesmo, né? Sim. Quer dizer, são as regras, A peça ela normas. manifesta isso de uma maneira muito interessante, porque tem o Menelau, por exemplo, né, que era o marido da Helena de Troia, um dos grandes pivôs ali da Guerra de Troia também, e os seus soldados, capangas, etc., que estão preocupados em fazer um reassentamento dessas mulheres. Então, ok, agora que essa guerra acabou, o que a gente faz com elas? Entendeu? Por que a gente fez? Agora que a gente já tem o que a gente quer, o que a gente faz com o que sobrou, sabe? Então, é desumanizante, assim, isso que eu acho muito interessante. Elas deixam de ser mulheres para virarem números. Coisas, virarem coisas. Precisamos botar ajeitar isso de alguma maneira. Vamos ver o que a gente colocar faz. elas em qualquer lugar. Bota ele em qualquer lugar, né? Lá nos Cafundó. Exato. Seletividade e distorção da mídia também achei bárbaro. Isso aqui, como o jornalismo global foca no resgate da turista ocidental. Quer dizer, às vezes, fulano, vamos acompanhar o resgate de fulano de tal. Fulano de tal é uma pessoa que, por alguma razão, desperta a atenção, né? Desperta a atenção porque é fulana de tal, de não sei de onde e tal. Mas em torno dela tem milhares de pessoas, às vezes, sofrendo a mesma situação. E que ficam escondidas, né? Tem uma coisa que eu acho bem legal da maneira que a peça é contada, porque assim, a gente poderia ter falado, vamos montar as troianas. Tipo, as troianas de Eurípides tal qual era, né? Mas a peça tem uma personagem que dialoga com a história toda, que é uma turista, originalmente uma turista britânica, que está indo para a região de Troia pela primeira vez, para passear, sabe? E ela fala, eu vou lá passear, passar minhas férias. E ela é a típica mulher alienada, assim, que tá indo pra se divertir. Tirar fotografia. Exato. E aí, quando ela chega na região de Troia, ela percebe que são só ruínas. E ela fala, nossa, mas eu vim aqui pra ver esse bando de coisa destruída, eu queria ver coisa bonita, eu queria ver paisagem. E aí a peça também brinca com uma coisa de duas temporalidades diferentes, então que a gente vai um pouco pro presente, né? Então, o que essa turista tá vivendo com o passado, com o que aconteceu em Troia, né? Então, brinca um pouco com essa ideia de multiverso, que eu, como um bom nerd, adoro, né? Mas... E aí ela vai se dando conta, tipo, ela vai caindo em si e percebendo que, na verdade, ela é muito alienada. Que ela não sabe nada da história daquelas mulheres, que aquelas mulheres tiveram um sofrimento, uma luta que ela não faz ideia. E que talvez ela possa fazer alguma diferença dentro disso, mas ela, enquanto turista, não estava se ligando nessa parte. Não estava se ligando nisso. E aí os corpos descartáveis. Então, aí tem uma coisa legal, vocês usam bonecas de plástico? Como é que é São isso? as bonecas, porque a Lotte é uma consertadora de bonecas. Essa turista. Essa turista é uma consertadora de bonecas. E aí ela vai e se encontra, né? Tem esse paralelo, então, Cassandra, Écuba, Andrômaca, então ela faz esse contato com essas bonecas. Inclusive, as bonecas, elas representam as mulheres. As mulheres. As mulheres de Troia. E ela é uma consertadora de bonecas. Uma consertadora de bonecas. Não, e tem até essa analogia, porque assim, quando a gente pensa em bonecas Barbie, assim, enquanto a coisa da mulher ideal, né? Tipo, é uma mulher perfeita. E aí ela é uma mulher que conserta mulheres, né? Tipo, é uma mulher que conserta bonecas. E aí quando ela chega perto dessas bonecas, de fato, são prisioneiras de guerra. Que não tem nada de perfeito, que estão na miséria, assim, sabe? Então é pegar essa ideia da boneca pra desconstruir. A gente pegou esse texto do Eurípides, mais algumas outras releituras contemporâneas que existem a partir das Troianas de Eurípides, lemos tudo isso em sala de aula, vimos os pontos em comuns interessantes, mas também a turma trouxe cenas. E começaram a perceber, por exemplo, esse personagem aqui, talvez a gente pode aumentar a crueldade dos atos dele aumentando uma cena. Ou talvez essa cena aqui, ela tá muito verborrágica, vamos transformar numa música. Sabe? Então a gente faz um momento ali que a música comunica muito mais que um diálogo, né? Sabe? Ela faz andar a dramaturgia. Então tem muitas intervenções e muitas contribuições da turma que eu acabei achando a parte mais rica do processo de criação da peça, assim, é tudo que a turma tinha a dizer sobre aquilo. É legal isso, quando o coletivo, né, se junta e começa a pensar junto, Exato, né, vai trazendo várias ideias, né, um mix de ideias e as histórias vão acontecendo, vão se amarrando, vão se unindo. Você sabe que eu acredito muito numa coisa, que sim, fazer teatro é muito legal.
É muito legal, É. tipo assim, você pode fazer por fazer, etc, e sempre vai ser gostoso, vai ser divertido. Mas eu acho que quando você tá fazendo isso, tipo, investindo numa formação, trabalhando com isso, a gente faz teatro pra responder ao mundo. Uhum. Se você quer entender verdadeiramente um contexto histórico, tipo, olha as obras de arte produzidas naquele contexto histórico, olha as peças que foram escritas e encenadas naquela época, né? Então eu falo, se eu vou pegar as troianas de 4.000 anos atrás e vou responder a isso em 2026, sobre o que eu tô falando? Uhum. Então, pra mim, claro, eu poderia dizer muitas coisas, mas pra mim, enquanto diretor, escutar a turma toda era mais interessante ainda. É. Então, pra mim, essa contribuição é o que me move, assim, a parte mais legal. É, a parte mais legal. Agora você disse que algumas coisas são transformadas em música. Uhum. Sim. O coro canta. Tem o coro, né? Então a gente canta a Rosa de Hiroshima, tem essa música, né? Rosa de Hiroshima. Tem Lucky da Britney Spears também, que faz todo também. sentido. Então tem essa cultura pop. Eu trago muito da cultura pop, assim, eu acho que é uma maneira também de... Às vezes até dá um choque no público, falar, nossa, mas eles trouxeram uma Britney, mas faz sentido, Muito sabe? E eu acho que também é uma maneira de aproximar o público quando a gente dá esses signos que eles conhecem. Mas tem a Rosa de Hiroshima, tem a Britney, tem Criolo. Quem criou? E Tem a do Ney Mato Grosso. tem mais uma, enfim, então tem esse compilado. Esse mix. Esse mix. Direção musical do Makoto Machado. Makoto Machado, uma diva. Sim, Maravilhoso. fez a direção musical já dentro da NCA. Tá dando uma força aqui do lado de fora também. E ela que fez toda essa articulação que às vezes eu falo, Makoto, eu preciso de uma música que seja assim, mas que tem que ser cantada de tal maneira. Ou a música originalmente é assim, mas eu quero ela mais macabra. E aí ela consegue tecnicamente transformar tudo isso, né? E você tem aqui uma direção de elenco da Lilith Padovani e Sam Oliveira. Sim, eles estão dando uma super força nesse processo. Também os dois estão no elenco. Estão no elenco. E vocês vão apresentar dia 16 de julho, às 8 da noite, lá no Teatro Itália, que tá uma gracinha o teatro, Uma né? graça. Uma graça super fofa. Uma Dá um graça. tapa legal nele, Sim, né? Dá sim. um up. Vamos fazer lá, os ingressos estão disponíveis pelo Simpla. Agora para julho a gente está com essa apresentação marcada, mas em breve com certeza teremos mais. A ideia é levar Levar, com certeza, com certeza. Né? Tá pronto o espetáculo, Sim. tem que mostrar, né? Sim. Se bem que o processo é muito rico, né? Olha, você sabe que eu Muito fico bom. muito dividido, porque eu gosto tanto de ensaiar quanto de apresentar. Você vê o resultado dos seus estudos, né? De ensaios, de O propostas, né? progresso, quando você vê que aquilo tá resultando, né? Exato, quando você vê todo mundo ali, aquela coisa que nunca deu certo dando certo, você fala, tão bom. Você não falou da Trojan Barbie? Trojan Barbie foi um dos textos também. que a gente leu, né? A Barbie Troiana foi um dos textos que a gente leu ali no começo pra fazer esse trabalho a partir das Troianas, Que né? é da Christine Evans. Christine Evans, uma dramaturga britânica maravilhosa, que é ela que traz esse conceito das bonecas a Tá. partir das Troianas. E aí foi uma das coisas que a gente aliou no nosso processo. Legal. Então, vai ser, gente, no Teatro Itália, Avenida Ipiranga 344, ali no Edifício Itália, 16 de julho, às 20 horas. Ingressos pelo Simpla. Pelo No Simpla. Simpla Pelo e no Simpla. teatro também, E vai pro ver, na próprio bilheteria. Na própria bilheteria do teatro. Legal. Gente, sucesso pra vocês, é isso? Obrigada. Obrigado. Muito Muito obrigado. obrigado. Foi um prazer muito enorme. Um bom. abraço pra todo mundo lá. Com Obrigada. certeza. De merda, hein? Merda. Merda.
Estopou balaio! Estopou balaio! Eles encaram temas pesados como migração, memória, colonialismo e desigualdade sem medo, e o resultado é sempre encantador. Não é, Kelly? Tudo Prazer bem, te receber prazer. aqui, Kelly. Prazer. Kelly Andrade e Dustin. Dustin Faria. Dustin Farias. Dustin Faria. Antes da gente falar do Estopou Balaio, me fala um pouco de vocês, Kelly. Eu sou Kelly Andrade, eu nasci em Maceió, Alagoas, mas eu sou do tronco Tupinambá, né, que vem da Bahia. Enfim, meus avós migraram criança e aí eu nasci em Maceió. Nasceu em Maceió. E me aventurei, sem ser convidada a me aventurar, vim para São Paulo. Faz tempo? E tô aqui já há uns 30 anos. 30 anos já Bastante aqui. tempo. E esse brinco, menina? Esse aqui é feito pelo meu povo. Ah, Foi uma parenta que eu peguei com ela o ano passado, na visita do manto Tupinambá, que está no Rio de Janeiro. o manto Tupinambá que vocês estão tentando levar lá para... De volta pro nosso território. Você, Dustin? Eu sou um grande parceiro de caminhada da Kelly, né? Porque eu cresci no bairro do Jardim Romano, Extremo Leste de São Paulo, onde surge o Estopou Balaio. E aí, meu pai é pernambucano, né? E cresci com meu pai, com a minha mãe, que é de São Paulo, e com a minha avó. Eu conheci a Kelly, que aí eu conheço o Estopou Balaio no bairro. Ali eu tinha uns 14 anos, né, Kelly? Eu era 16? eu já nem lembro, porque faz tanto tempo. E aí, a partir dali, a gente se encontra através do Estopou Balaio. Eu faço parte do espetáculo A Cidade dos Invisíveis, né? Que tá ali na trilogia das águas. Premiado, a primeira. né, espetáculo. A primeira trilogia ali do Estopou. E aí, desde lá, eu tô com tô caminhando junto com a Kelly, tô aprendendo muito com ela. O Estopou, ele tem muitos trabalhos, assim, de pesquisa. Eles surgem também com essa ideia de trilogia, né? Teve essa trilogia das águas, depois a gente foi pra trilogia das cartas. E aí agora a gente tá nessa trilogia da amnésia, que inicia com o Reset Nordeste, vai pro Reset Brasil e se encerra aqui com o Reset América Latina. Quer dizer, foi abrindo, né? Isso. E aí é isso, assim, no Reset Nordeste tem essa pesquisa de se perguntar sobre essa criação do que é o Nordeste, né? Esse apagamento de povos pretos e indígenas, né, na região do Nordeste, e apaga toda essa pluralidade de povos. O povo Tupinambá, por exemplo, que é o seu povo, ainda existe? Qual é a situação hoje? Existe muito. Estamos espalhados em todos os lugares, né? A gente diz que não só o meu povo, todos os povos originários, estamos em todos os lugares agora, né? Porque é difícil, assim, a gente passar em algum lugar, a pessoa diz, mas não tem indígena, ainda existe indígena? As pessoas questionam, mas existe. Então, a prova é do manto nosso, de que existe não só o meu povo, mas todos os povos, que a gente continua. Estamos aqui há mais de 1.500 anos. A gente está aqui antes de 1.500. Então, Reset Brasil tem esse resgate da nossa história, que ele fala sobre a maior batalha indígena que aconteceu aqui em São Paulo, que é o Cerco de Piratininga. Aí, na segunda trilogia, né, da amnésia, a gente fala no Reset Brasil sobre isso. O resgate dos povos, quem chegou aqui primeiro, quem são esses povos, quem são esses migrantes que estavam aqui. E aí tem aquelas fotos mais antigas, que tem o povo nordestino quando desembarcou aqui em São Paulo, como foi. Então, a gente conta não só sobre nós tupinambás, mas de todos os povos que aqui estavam. Que estavam aqui. Nesse Como diz aquela frase, né? Tupinambá nunca morre. Nunca. Porque é desse tronco que nascem todos nós, né? Nós indígenas daqui. Entendeu? Mas existe um local ainda, assim, onde eles se concentram? A maioria, né, estamos ali na Bahia, em Na Olivença. Tá. Né, ali é o território mais forte. Aonde? Na Bahia. Sim, mas em que? Olivença. Olivença. A Reset Nordeste. Aí vem o Reset Brasil, que é um pouco desse que ela tava falando. Que ela tá falando, que aí o Reset Brasil já traz como eixo da história o Cerco de Piratininga. E aí vem, no encerramento, a gente vai com esse questionamento de América Latina, onde a gente faz toda essa trajetória dentro de um cruzeiro. Então. Inicia a gente... É legal, um cruzeiro de luxo. De luxo. Né? Um naviozão, tal, todo mundo ali. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. E aí o que show. acontece?
E aí começa a desdobrar as histórias, né, da gente, de cada um de nós. A gente mostra o encontro de dois mundos, né? Tem a galera que é um casal, que são rico, que pagou a viagem para estar no cruzeiro, tem dinheiro, e aí é um rapaz que é casado com uma mulher branca e ele é indígena, só que ele fala-se pouco sobre ele, né? E aí tem na outra mesa um grupo de amigos, que são 3 amigos que viajam pro cruzeiro, porque a amiga ganhou o cupom, ganhou um cupom, né, foi sorteada e ela podia levar 2 pessoas, e ela escolheu os 2 amigos dela, que são amigos que querem curtir a vida, que querem brincar. Ela foi porque ela queria descansar um pouco, mas aí é uma pessoa que fica com vergonha de mostrar que a vida dela, que ela é pobre, que tal, e não quer que isso apareça. E os amigos não, os amigos querem brincar, quer curtir a vida, não tá nem aí de dizer que é pobre ou não. Então, é uma verdadeira, uma mistura de muita coisa. Uma mistura de várias coisas, né? Então, mas aí tem a latinidade nessa história. Sim. Né? A gente traz todo um trabalho de pesquisa que vai desde das canções, das músicas, né? Ele começa ali com uma brincadeira musical, né? Com a própria música Sangue Latino, e dando nome a esse cruzeiro chamado Sangue Latino, e aí tem toda uma relação ali na história, que a gente bebe um pouco dessa latinidade que chega pro Brasil, né? Como que chegou esse conceito de América Latina pro Brasil, e como que o Brasil não se enxerga dentro do contexto de América Latina. Parece que se separou, né? Que se separou pela forma como o Tratado de Tordesilhas, como foi criado esse Brasil, né? Que foi um pouco diferente dos outros países vizinhos nossos, e a gente traz esse questionamento: se o Brasil ele tem uma dificuldade enorme de reconhecer os povos originários que já estavam aqui nessa terra, latino, imagina, né? Só, aí tem o questionamento de não se enxergar latino, quem dirá, que é o que a gente traz, de resetar essa América Latina, Abya Yala, né? Quem dirá reconhecer o termo Abya Yala, que é o que a gente traz nesse contexto todo de navegação, que é um termo dos povos Guna, que enxergam como um termo apropriado para esse tempo agora, né? Porque já é um nome transitório, que já tiveram outros nomes para denominar, de melhor chamar, não só a América, mas o mundo, assim, um planeta, ao invés de carregar como nome de um colonizador, assim como Américo Vespucci, assim como outros nomes que a gente vai colocando e naturalizando no nosso dia a dia. E que a Abya Yala é isso, assim, terra firme, né? Madura. Terra madura. E aí, nessa navegação, a gente vai nesse cruzeiro de Sangue Latino, em busca, encantados por essa América, dessa latinidade estereotipada, né? Que vem desde a coisa desse fogo latino, né? Que o latino é caloroso, né? Enfim, e tem todas essas coisas que a gente acaba sendo seduzido por essa América, mas no meio desse passeio, dessa navegação, o cruzeiro vai acontecendo coisas que vai deixando não só... a gente coloca ali como uma tormenta, né? Uma tormenta em alto mar. Uma tormenta em alto mar, onde esse barco começa a acontecer coisas dentro dele que desde os primeiros passageiros, o casal e os amigos começam a encontrar essas estranhezas ali, alguns sinais. Tem algo percorrendo ali dentro desse cruzeiro que tá tentando alertar, tá querendo dar um toque, até que chega também junto com um maquinário, que é o mestre das máquinas, que começa ali, né, já em algumas comunicações. Vem também o processo dos personagens, que são os trabalhadores ali na cozinha e na limpeza. A gente mostra isso, né? A questão de trabalho. Os trabalhadores do cruzeiro. O maquinário é um dos trabalhadores que mexe, que é o personagem do Dust, que mexe em toda a estrutura técnica do barco. Aí começa o primeiro dele, assim, como se fosse um choque, sabe? Mas é uma mordida. E aí ele já sente uma coisa de diferença, ele começa a falar sobre isso. Daí tem as 2 meninas que é da faxina, que é as meninas da limpeza do cruzeiro, que elas limpam o quarto, que é o meu personagem e da Dandara Azevedo.
E a gente começa a se questionar os mundos, né? Que é onde os mundos vão se encontrar daqui a pouco. Tanto os trabalhadores da cozinha, que eles ficam trabalhando. A gente fez uma pesquisa com pessoas que trabalham em navios, em cruzeiros. A gente fez perguntas, eles nos mandaram um áudio, e é importante ter isso. Então, a gente tentou colocar... Que é quase um confinamento. Sim, né? é exatamente isso. A gente tentou colocar isso no espetáculo para mostrar isso em um trabalho em geral, de como eles são tratados, de como eles querem... Porque você tá ali trabalhando. Por quê? Porque você quer uma vida melhor, porque você quer voltar para casa e ter o seu dinheiro, você quer ficar com a família. Então, esses dois mundos se encontram. É um embate, assim, deles começar a se olhar. Mas eu conheço ele parece comigo, aquela pessoa é igual eu. Então, é um encontro, assim, que dá aquela reviravolta, né? O barco tá virando. Quando o barco vira, o que acontece? O que tem lá embaixo? E se o barco tiver saindo a casca, igual quando a cobra troca de pele, né? Que a gente fala também sobre isso. O que tem embaixo da pele dela? O que precisa rasgar na tua pele para tu ver o que tem embaixo? Então, a gente faz isso, né? No espetáculo, usando esses personagens, usando essas histórias. Agora, o Estopô Balaio, tradicionalmente, eu não sei se sempre, mas vários trabalhos dele eram de rua, né? No trem, aquele negócio todo. Agora vocês estão no teatro. Sim, é o segundo espetáculo dentro de uma caixa cênica. A gente tá acostumado a fazer espetáculo na rua e o espetáculo, fazer teatro na rua é o tempo todo, a peça muda a cada apresentação. Cada porque né? o território faz parte da cena, os moradores ali acabam atuando junto. Então um dia tá uma pessoa... Interfere e vão criando aquela magia do espetáculo. Já na caixa cênica tem um pouco desse lugar que talvez que o seu corpo fica ali, né? Já dentro daquele espaço mais fechado. Você tem que entregar o que precisa ali. É um palco italiano aqui nesse caso. É, o palco italiano. E aí, ao mesmo tempo, tem esse desafio do Estopô de como trazer o território, que é o que a gente traz como pra base do nosso espetáculo, para dentro desse teatro. E aí, nesse espetáculo, inclusive, a gente tem a participação das crianças do Jardim Romano, durante toda a peça, através da comunicação. São elas que conseguem interceptar ali a conexão daquele cruzeiro que está à deriva, para tentar resgatar e trazer o caminho de volta. Eles são ativos em todas as atividades nossas da casa desde muito tempo, né? As primeiras crianças a estar no meio, entre nós, fazer atividades foram meus filhos e outras pessoas que têm já alguns anos que moram na rua. Aí eu vi ontem uma das adolescentes, que era uma criancinha, que agora já é adulta. Então, essas crianças, elas sempre estiveram ali junto da gente, meio que sempre costurando as nossas memórias, nossas histórias. Elas fazem esse percurso igual uma cobra, ela entra e elas migram. Então, as crianças, elas costuram nossa história, a dramaturgia, e aí elas entrando na cena com a gente, elas já estão em outros lugares também. Elas fazem aula com o Dust, de batalha de rima, elas fazem aula de teatro, elas entram para ler simples, só pegar um livro, sentar e ler. Às vezes não tem nada, nenhuma atividade para elas, mas elas só querem estar lá. Senta, pega o livro, lê. Elas conhecem todos os visitantes que foram na nossa casa. Elas lembram de cada pessoa que vão lá, cada grupo de teatro que vai lá, tudo que tem. Acompanham então, sempre. Elas acompanham. Então, elas estarem, né? A gente levar o território. Elas são parte da memória. Elas são um território dentro do Sesc. As crianças é o nosso território. Nós estamos falando de Reset América Latina, que vocês estão fazendo lá no... Vocês vão fazer agora no Teatro Flávio Império. Isso. 16, 17 e 18 de julho. Isso. Teatro Flávio Império ali na Cangaíba. Isso. Professor Alves Pedroso. Olha lá, a turma. Aí tá todo mundo ou tem mais gente? Tá todo mundo ali. Todo mundo Falta só o Dust, porque o Dust tá em outra cena. E aí são as duas personagens, né? Que elas mudam, né? Elas trocam, né? De lugar. A Paola e Paulina, que faz também essa referência à Usurpadora, né? Que uma novela muito Usurpadora. Eu lembro. A gente usou esse tema pra isso. Bem conhecida no contexto da América Latina, né, e tal. A América Latina é vista como essa coisa de o tempo todo troca, né? E a gente brinca com essa coisa da troca de pele. Olha ele aí, ó. Olha quem tava faltando aí. Olha o mestre aí. Esse é o mestre das máquinas. Esse é o mestre. Queria ficar na frente. Pois é. Exatamente. Tô entendendo.
A gente no Estopor tá sempre atento a essa questão das palavras, né? A gente começa a entender que barco cobra é um anagrama, né? Então se você muda as letras, cobra vira barco vira cobra. E aí a gente vai brincando com isso. A gente tá mudando de pele mesmo, né? Mudando porque de pele, a gente tá né? mudando o espaço onde a gente ficou por anos. Ah, Estamos indo para outro espaço. Então, uma se a sede gente. nova. E a gente mudando. Isso Quero mudar uma de antiga pele. igreja. De como essas questões religiosas antigamente colonizava nós, né? Colonizar através das suas rezas Das e missas, doutrinas, tentando doutrinar o que a gente é, entendeu? De mudar, como fazer. Então, a gente, desde muito tempo, a gente falando sobre isso. Que o diga José Dancheta. Exatamente. A gente mudando de pele, é isso. A gente mudar mesmo, buscar lá dentro de nós o que tem. Gente, Reset América Latina do coletivo Estopor Balaio, Teatro Flávio Império, 16, 17 e 18 de julho. De 19 também. Né? De quinta a sábado, às 8 e no domingo, 19 de julho, às 7 da noite. Ai, que Parabéns para vocês. Obrigado. Donete Obrigada, A gente agradece foi um prazer. o espaço aí mais uma vez Dá um abraço para todo poder mundo lá. trazer e contar um pouco dessas loucuras que o Estopor Balaio sempre, cada vez mais trazendo pesquisas e mergulhando aí pra gente resetar e criar novos mundos, né? Um mundo que caibam muitos mundos, né? Caibam muitos mundos. Você é o cara da Batalha das Rimas, é? Eu também mando umas rimas assim, eu componho, né? Dou uma oficina de rima no Estopor Balaio. Não sou exatamente o MC de batalha, mas conheço muitos, e a gente organiza uma batalha no Jardim Romano que se chama Jardim Rimano. Rimano. Ótimo. A gente tá rimando, no Romano a gente tá rimando, e agora com esse barco a gente tá remando. Gente, o programa vai acabar, e agora? Como é que vai ficar? Semana que vem a gente volta. Acompanhe as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tá tudo lá guardado no YouTube. E até a próxima. Mamma mia, eu de novo aqui, meu Deus, ai porque eu insisto. Eu que fiquei sozinha, eu e essa dor que é minha, porque eu não segurei você. Mamma mia, eu não sei porquê, meu Deus, eu vou longe de você. Mas fica calmo, meu bem, não, eu tô sem pressa, eu sei que eu tô na sua, e você na minha. Gata, vamos nessa. Use e usufrua. Olha só, meu bem, nosso caso é especial. É Natal e Carnaval na Páscoa. Não há como empatar, não há por que lutar. Por mais que eu grite amor, só um vencedor. Só